Muito boa noite, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Mais uma vez estamos aqui para trazermos uma palavra de Deus aos nossos corações. E eu gostaria de desde já agradecer por você que vai entrar, que você que vai compartilhar, que você compartilhe para que nós possamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que necessitam de ouvir uma palavra. E eu quero dizer uma palavra hoje de perseverança. Eu faço uma pergunta para você. Você tem perseverado na tua vida? Você tem lutado? Você tem crido naquilo que você quer de Deus? Eu quero falar essa noite sobre um homem que ele esteve 38 anos à espera do seu milagre. Sabe o que é isso? 38 anos lutando, esperando, perseverando, não desistindo. E ele tinha tudo para desistir. Ele tinha tudo para abandonar o seu objetivo, mas ele não abandonou. E a palavra nos fala que aquele homem, pastor Mário, seja bem-vindo, meu irmão, meu pastor amigo, meu guerreiro. Estou esperando a live. Parada 23, estação 23. Vamos lá. E esse homem, ele perseverou. Ele não desistiu. E eu quero falar sobre o homem. Paz, pastor. Do homem do tanque de Betesda. Boa noite, meu amigo, pastor Mário, lá da cidade de Ipuã, Quadrangular Família Global. Seja bem-vindo. E esse homem, ele não desistiu. Também tô. Esse homem não desistiu. Ele perseverou. Ele creu. Você sabe o que é 38 anos você espera de um milagre, você espera crendo que vai acontecer, e passava anos e nada acontecer. E a palavra de Deus nos fala no capítulo 5, diz assim, ó: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E eu fui pesquisar sobre esse versículo, subiu. E eu cheguei a um estudo que eu fiz na internet, é claro, que todos os caminhos que levam a Jerusalém tem que subir. Interessante. Nem o caminho que leva a Jerusalém desce, sobe. Eita glória. Nós vamos subir, pastor Marcos. Nós é aqueles que creem, nós é aqueles que perseverarem na fé de Cristo. Então diz assim, mas depois disso o quê? Depois disso o quê? Olha o que diz. O capítulo inicia com uma indicação. Depois disso. Mas disso o quê? Vamos voltar para trás no texto e no contexto do capítulo, para nós entender o que João quis dizer depois disso. Capítulo 2. Jesus estava onde? Nas bodas de Caná. Capítulo 3. Jesus instruiu Nicodemos. Capítulo 4, a mulher de Samaria. Está vendo a sequência que Jesus fazia? Então por isso que João diz, ó, depois disso, depois de ele fazer o milagre nas bodas de Caná, depois de ele instruir Nicodemos, depois de ele evangelizar aquela mulher de Samaria e ganhar ela, e multidões creram nele por causa do que eles viram do milagre. E quantas coisas nós vimos, irmãos? Quantas coisas nós vimos Jesus fazer milagres, operar milagres, maravilhas, e nós não cremos. Hoje pela manhã, eu estava viajando, indo para São Nicolau, e eu estava escutando na minha caminhoneta a ministração do pastor. E eu estava meditando exatamente no capítulo e versículo que ele ministrou. Eu acho que ele ministrou uma palavra de manhã, foi em Mateus.
Mas eu estava pensando exatamente na palavra, mesma palavra, mas no Evangelho de Marcos, no livro de Marcos, o Evangelho de Jesus, né? O Evangelho de Jesus, o livro é de Marcos. E lá no livro de Marcos, só para dar uma introdução para você entender o que eu quero falar. Livro de Marcos, capítulo 9, e o versículo 23, fala sobre o jovem lunático. Eu vou só entrar nesses dois versículos para fazer uma análise, uma comparação do que eu quero ministrar, dirigido pelo Espírito Santo. Aquele homem, ele tinha levado o filho para ser curado pelos discípulos, mas não curou. E aí houve um rebuliço, houve uma discussão, um tumulto. E naquele momento chegou Jesus. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Só escuta. Ajuda a minha incredulidade. Tem pessoas hoje que dizem que creem, mas são incrédulos. Pode isso? E não é eu que estou falando. É o homem aqui confessando para Jesus que ele cria, mas ele era incrédulo. Dá para entender? Ele queria o milagre, ele queria a cura do filho, mas ele não acreditava. Ele achava que... Vou explicar, vou entrar mais a fundo na fé. Tem pessoas nos dias de hoje que acham que quando vão numa igreja, o pastor é obrigado a fazer um milagre. E Jesus disse, e continua dizendo: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou. E Jesus sempre incentivou as pessoas a terem fé, a crerem. Ele mesmo disse: creia em Deus, mas creiam também em mim. Então, esse pai, ele levou lá, crendo que os discípulos iriam operar o milagre da cura. Só que não aconteceu, porque ele não cria, ele era um incrédulo. E quando Jesus fala e disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crer. E o pastor pregou de manhã sobre esse texto, mas eu acho que ele pregou em Mateus, porque ele não se referiu nessa parte aqui, ó. Só repara. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: olha só o que nós temos que ter conhecimento e entendimento na palavra. Nós temos que conhecer, discernir o que está acontecendo. Olha só o que Jesus disse. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: olha só, espírito mudo e surdo. Pegou? Jesus viu que aquele demônio que estava ali, por isso que aquele demônio não obedecia. E quando pegava aquele jovem, fazia o que queria, porque ele era mudo e surdo. Isso é a palavra que diz, e Jesus que falou. Então Jesus reconheceu que naquele menino existia um demônio mudo e surdo. E aí Jesus disse assim: e eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Então tem pessoas, irmãos, que querem o milagre, estão à busca do milagre, mas não creem, são incrédulos. Aqui tem uma prova. E tem pastores que nem nós. Rosane Ferreira, seja bem-vindo. E tem pessoas que querem o milagre, vão nas igrejas, mas são incrédulas. E daí elas saem de lá do mesmo jeito. A prova está aqui, em Marcos 9, 23 em diante. O que Jesus disse? O que está acontecendo aqui? É discernimento de espírito. É isso aí, pastor. E nós temos que ter discernimento na palavra, entendimento na palavra. E eu não estou me gravando, mas para a honra e glória de Jesus, Deus me deu esse discernimento e Deus me deu essa revelação da palavra.
Eu pesquiso as pérolas quando eu estou estudando a Bíblia. Estudando. Ler uma coisa, temos que estudar, pesquisar. E quando um capítulo, um versículo me chama a atenção, eu vou ao fundo. E aí aquele homem foi o quê? Foi abençoado, foi curado. O filho foi. E agora aqui nós voltando novamente para o capítulo de João, onde é a nossa, como é que eu vou dizer, a nossa parte principal é João, voltando ele aqui, ó, vamos voltar aqui, João 5, onde nós estamos, fala que aquele homem esperava o milagre. Passava um ano, passava 2 anos, e aí os caras diziam para ele, tu ainda quer voltar lá? Quero. Levavam ele, deixavam ele lá, se passava, no outro ano, você quer continuar? Quero. E assim esse homem passou 37 anos daquele estado, crendo e não recebendo. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão assim também. Creem, mas não estão recebendo. Porque muitas vezes nós desanimamos no meio do caminho. Nós somos seres humanos, somos fracos. Mas olha só, para meu ponto de vista, o versículo-chave está no 6. Para mim. Porque o versículo 6 diz assim, ó. E Jesus, olha só, existem 2 verbos aqui que são essenciais. E Jesus vendo este deitado e sabendo. O que diz? Jesus vendo e sabendo. Para você, Jesus está vendo a tua situação, está sabendo que você precisa de algo extraordinário, sabendo que você precisa de algo sobrenatural, e Ele está vendo que você está persistindo. Isto é tremendo. Persista, insista e não desista. E esse homem passou 38 anos ali esperando. Eu pessoalmente, eu não acredito sobre um anjo que descia na água. Não, eu não acredito. Eu, para meu ponto de vista, eu não estou descrendo na Bíblia, porque tem partes na Bíblia que elas são más traduzidas, má interpretada. Eu digo isso porque eu não sou um teólogo, não sou formado em hebraico, mas eu estou estudando hebraico. E é fascinante você estudar o hebraico, entender o original e você ver que muitas coisas, a tradução da palavra original do hebraico, tem certo porque o Espírito Santo, ele dirigiu o manuscrito. Mas a tradução daqui dessa nossa Bíblia é feita por um homem. E o homem é falho. Então, eu creio que essa parte aqui, ó, que existia um milagre, Alício, Ruth, eu creio que nessa parte aqui, meus queridos, não dizia anjo nenhum. Eu creio que não. Eu, para mim, será crendice. Crendice existe até hoje. Religiosidade existe até hoje. Tem pessoas que não creem na palavra. E estão dentro da igreja. Mas não creem. Tem pessoas que, eu digo por mim, que eu já fiz isso. Vou falar de mim. Pessoa, no tempo que eu estava lá no passado, ô Miguel, eu estou passando por isso, por aquilo. Tá, eu vou te dar um remédio. Às vezes era simplesmente uma água que não tinha nada. A pessoa tomava e depois dizia, fantástico, estou curado. O que é isso? Crendice. Isso é crendice. Isso é religiosidade. A pessoa crê naquilo que ela está ouvindo. Mas a palavra de Deus me diz para mim, para você, que fé é aquilo que eu não vejo, mas é aquilo que eu creio. É o contrário. É o inverso. E esse homem estava ali,
esperando uma oportunidade. O tanque de Betesda existe. Essa história é contada? É contada. É verdadeira? Eu creio que seja verdadeira a história. Mas existe aqui para mim uma má interpretação do original. Porque pensa bem, se a palavra de Deus diz assim, que ele não faz acepção de pessoas, por que só um era curado? E quanto o mover das águas, isso é água, se você estiver num rio, daqui a pouquinho bate um vento, a água se move, se agita. E esse tanque era um tanque para lavar as ovelhas, para serem sacrificadas. Está entendendo? Mas aquela crendice, para mim existia também, como existe no dia de hoje, né? A malandragem do ganhar dinheiro. Deus que me deu perdão. Mas existe a malandragem. Existe. A malandragem de... Esses dias eu estava escutando na internet ali, uma canetinha Bic, comumzinho, ela era vendida por R$150 porque tinha a unção e o poder, e quando eu usasse aquela caneta, o que tu escrevesse aquela caneta ia se tornar milagre. Gente, crendice. E milhares e milhares de pessoas estavam na fila para comprar a bendita caneta. Isso eu não estou mentindo, está na internet? Então existe no dia de hoje a crendice. Existe no dia de hoje pastores, malandros, que usam de coisas para atrair o povo. Até esse tempo atrás, um bispo que estava aqui contou que lá na terra dele, um Miguelão, para atrair o povo, o que ele fazia? Ele botava espada de São Jorge e arruda no altar. Se eu estou mentindo, não digo pela boca dele. Para quê? Para atrair o povo. Era lotado. A igreja dele lá, o salão era lotado. Crendice. Assim como aqui, ó, no tanque de Betesda. Era cheio de gente, de coxa, aleijado, cego, manco, tudo. Por quê? Porque eles acreditavam. Ah, mas para lá, mas tinha gente que era curada. Sim, eu creio que sim, que eram curadas. Por quê? Jesus disse, a tua fé te curou. Eu sei disso, irmãos, que quando eu estava lá na magia negra, na macumbaria, na feitiçaria, pessoas me procuravam, eu não fazia nada, e tem macumbeiro, feiticeiro, quimbandeiro, seja o que tu quiser fazer, cartomante, seja o que tu quiser dizer. Não faz nada, mas a fé daquela pessoa gera um milagre. E aí, como diz um ditado, papagaio come milho, periquito leva fama. Ou seja, Deus opera o milagre pela misericórdia na vida dessas pessoas e o diabo leva a fama. Falando português bem claro. E esse homem? Ele estava lá. Mas chegou um certo dia, meu querido. Chegou um certo dia na vida desse homem que a própria água viva chegou naquele lugar. E hoje Jesus está aqui, na tua casa, na tua mente, te dando entendimento, te dando discernimento, como diz o pastor aqui, discernimento do Espírito. Deus está dando discernimento do Espírito para nós, para que nós possamos conhecer. Conhecereis a verdade e vos libertará. Aqui, eu creio que não existia anjo nenhum. Se a palavra é verdadeira, o que é verdadeiro, Deus não faz acepção da pessoa. Deus não faz. Se tocasse curado, Deus curava todo mundo. A prova é que quando Jesus chegou, o milagre daquele homem aconteceu. Jesus está aqui na tua casa, na tua mente, no teu coração, você que está assistindo, você que vai assistir mais tarde, você que vai compartilhar. Compartilhe, irmãos, compartilhe. Não é para minha honra, para minha glória, mas é para que você possa ser um instrumento de Deus para ganharmos alma para Jesus. Simplesmente não é para me engrandecer. Não. Nós temos que ser mensageiros de Cristo. E quando Jesus chega, ele diz... E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe:
queres ficar são? Jesus faz uma pergunta direta e objetiva através desse versículo. Você que está escutando, você que vai escutar, você que vai assistir, você quer a tua bênção? Você crê que Jesus vai operar um milagre na tua vida através da tua fé? Você crê nesse poder que Jesus te dá? Ele diz para mim e para você: foi-me dado poder sobre os céus e a terra, e esse poder eu vos dou. Então Jesus está dando poder para mim e para você nessa noite, para que você possa receber o milagre de Deus na tua vida, para que você possa atrair o teu milagre. Já pensou? 37 anos, 38, e o cara ali não desistindo. Ele disse: tá, eu não consigo. Que quando eu quero descer, aí eu fui pesquisar no aramaico, no hebraico, essa tradução. Quando eu quero descer, quando eu quero me aproximar do tanque, tem pessoas que chegam mais rápido. Se aproximar. Está lá no hebraico, no aramaico, é só estudar. Então nós temos que ter conhecimento dos originais. Isso para nós que somos pregadores, se nós não descobrir as pérolas dos versículos, capítulos, versículos que estão ali, como esse de Marcos, do lunático, Jesus operou um milagre porque Jesus é Jesus. Mas nós temos que ter discernimento, nós temos que ter entendimento. Eu estava certa feita num culto e o pastor, olha só, pela carne, carnão, machão, chamou um demônio pelo nome. E eu dei uma olhada, não que eu seja melhor que ninguém, não, mas eu tive lá dentro. Eu conheço, mais ou menos. E quando eu olhei para aquela pessoa que estava endemoniada, eu vi que não era o demônio que ele tinha falado. Gente, isso a igreja toda é testemunha desse fato que aconteceu. O demônio se levantou e disse: vou te mostrar quem sou eu. Tu não sabe quem eu sou, mas eu sei quem tu é. A igreja tinha umas 180 pessoas. Isso é verdadeiro, isso é verídico. E aquele demônio se levantou, uma mulher, franzininho, magrinho. E aquele demônio foi no pastor. E deu o demônio na gravata do pastor. E estava matando o pastor enforcado. E disse assim: eu te disse que tu não sabe quem sou eu. Então fica um alerta para nós, como disse o pastor Mário aqui, ó, discernimento. Fica um alerta para todos nós, pregadores, ministros. Não adianta não querer se exaltar, se engrandecer, chamar demônio por nome, se você não tem discernimento de espírito, como disse o pastor. Não chama. Jesus nunca chamou demônio por nome. Ele só dizia: eu te ordeno, sai dele, deixa ele. Só para um que eu me lembro que Jesus perguntou, foi para o Gadareno. E eles disseram: Legião é nosso nome. Então, se Jesus foi Jesus, nunca citou o nome do demônio, como é que você vai querer citar o nome do demônio, se você não tem discernimento de espírito, se você não conhece aquele demônio? E aquele pastor chamou aquele demônio por um nome, e não era aquele demônio. E ele disse assim: vou te mostrar quem eu sou, porque tu não sabe quem eu sou. E aí? Deus permitiu aquele pastor ser envergonhado? Foi a maior bagunça, gente. Foi um terror na igreja. Ele ia matar o pastor. Aí chegou mais dois, deram coice naquela mulher, quase quebraram a mulher, a pontapé, a coisa. E o demônio não soltava. A gravata aqui, ó, pegou aqui assim e fez aqui assim. Aí eu creio que, pela misericórdia do Espírito Santo de Deus, aquele demônio deixou aquela mulher. Mas aquela mulher ficou toda quebrada, roxa. Que vergonha. Que vexame. Nós não podemos passar por isso. Se você não conhece o demônio, cala-te. Foi o que Jesus disse, né? Cala-te. Não cita nome de demônio.
dá uma ordem, em nome de Jesus eu te ordeno, sai. Mas olha, falar, ó demônio, fulano, beltrano. E se não é? Acontece. Isso é verídico. Esse fato é verídico. Isso aconteceu numa igreja. Tinha quase 190 pessoas. Foi um tendel. Foi um horror. A mulher ficou toda roxa. Depois apareceu na igreja roxa, que é machucado, de pontapé de 2 trogloditas, chutando a mulher. Por quê? Por falta de entendimento, por falta de discernimento, por falta de temer a Deus e não querer se mostrar que ele era maior que Jesus, porque nem Jesus disse, fulano, beltrano. Aqui ele disse, ó, no 9, Marcos 9, ele diz, demônio surdo e mudo, eu te ordeno, sai dele. E aí o demônio saiu. Por quê? Porque o demônio era surdo, o demônio era mudo. Esse homem aqui, ele estava ali, ele recebeu a cura, porque ele perseverou, porque ele creu que ele ia receber a cura. Se você crê que Deus vai operar um milagre na tua vida, se você crê que Deus vai transformar o impossível para você numa grande vitória, num grande milagre, num grande sobrenatural, toma posse. Jesus chegou e disse, que queres que eu te faça? Para Bartimeu, para esse ele disse, tu queres ser curado? Então nessa noite, meu querido, se você quer ser curado, se você crê no poder de Deus, eu te faço um convite. Aceita Jesus. Aceita Jesus, reconhece. Reconhece que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós somos negligentes. E não vamos cometer o erro que esse pastor cometeu, de falar o nome de um demônio. E o demônio se manifestou e disse, não, agora eu vi que tu não sabe quem sou eu, mas eu vou te mostrar quem eu sou. Isso aconteceu dentro de uma igreja evangélica, anos atrás. E uma mulher que eu tinha pesava 40 quilos levantou um banco. Ela levantou um banco com pessoas sentadas. A igreja que participou desse ato viu e sabe que eu estou na verdade. Por quê? Porque o pastor era, ó, carne pura. Quis demonstrar que ele era o cara. E o demônio. Sabe aquela passagem lá em Atos? Porque tem Atos, sim. Que o cara que também que dá uma de Pedro, de Paulo, de João. E o demônio disse, ah, Pedro, Paulo eu sei. Jesus eu sei quem é, mas tu não sabe quem eu sou. E você sabe o que aconteceu, né? O demônio pegou. Então, Deus quer falar comigo e contigo nessa noite. Que você faça algo para agradar a Deus. Esse homem, o versículo-chave para mim é esse, o 6. Jesus vê e Jesus sabe da minha, da tua, da nossa situação. Agora tem uma coisa para te dizer. Você tem que crer. Você tem que perseverar. Esse homem estava traumatizado. 38 anos. Todos os anos. Tu vai? Vou. Maria Inês. Tu vai? Vou. Mas faz 37 anos que tu vai e não acontece nada. Eu vou. Isto é perseverar. Lembra da mulher encurvada, a de Lucas? 18 anos. Mas ela não faltava um culto. Mas naquele dia, ela recebeu um milagre. Por quê? Porque naquele dia, Jesus estava lá. Esse homem foi curado porque Jesus chegou até ele. Bartimeu, quanto tempo estava na beira da estrada, não fala. Mas Bartimeu foi curado. Porque Jesus passou por lá. Jesus está passando pela tua casa, pelos teus familiares. Apresenta. Apresenta os teus familiares para Deus. Creia nessa palavra. Apresenta os familiares para Deus. E diz, Senhor, eu creio no milagre. Que fulana, enfim, vai dando nome.
para que Jesus possa operar um milagre através da tua fé. É simples. É simples. Jesus sempre disse, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Se você crê num milagre, mas já faz tanto tempo que estou desistindo. Não desista. Pega o exemplo dessa pessoa aqui, desse homem do tanque. Pega o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Pega o exemplo da mulher encurvada. Pega o exemplo de Bartimeu. Pega o exemplo da samaritana. Da sunamita, quer dizer. Da sunamita. Filho morto. Como é que está? Tudo bem. Tudo bem na tua casa? Tudo bem. E o filho? Está bem. E o filho morto? O que é isso? Isso é fé. E quando você crê no milagre, Deus, bom, o milagre é eu que faço. A fé fui eu que dei. Então eu vou ter que honrar aquilo que eu coloquei nele. Aquilo que eu coloquei nela. É a tua fé em Cristo Jesus que vai ser operado um milagre nesta noite, na tua vida, na tua casa, na tua família, na área que você desejar. Sabe o que Jesus falou, né? Quer ser curado? Para Bartimeu, que queres que eu te faça? Para a mulher do fluxo, quem me tocou? Gente, é fantástico a palavra de Deus. É magnífico. Eu agradeço ao pastor Marco por ter sido usado por Deus, pelo Espírito Santo, para me puxar a orelha, para me exortar, light, mas me exortou com sabedoria. Eu te agradeço, primeiramente a Deus, ao Espírito Santo, depois a ti, pastor. Vamos orar? Meia hora. Eu quero que tu coloque tua fé em ação. Eu quero que você, se você não crê, faça que nem esse homem, pai desse rapaz. Marcos 9, 23, 24, que ele diz, ajuda-me na minha incredulidade. Se você tem fé, mas ao mesmo tempo você é incrédulo, apresenta a tua incredulidade para Deus. Apresenta a tua incredulidade para Jesus, porque através de você se manifestar, você aceitar, confessar que você é incrédulo, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua família, Deus vai fazer milagre na tua vida, na vida de vocês, pela tua fé. Vamos orar? Senhor meu Deus e poderoso Pai, nesta hora, Pai, eu uno a minha fé com essas pessoas que estão aqui e as pessoas que vão assistir, as pessoas que vão compartilhar essa live, para que elas possam ser ministros da sua palavra, também compartilhando, ajudando pessoas que necessitam de ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de perseverança. Eu te peço, ó Deus amado, Pai querido, nos abençoe, nos guarde, nos livre, nos dê grande vitória, Pai, pois assim eu creio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém? Até segunda-feira, se Deus se permitir, outra live aqui no mesmo canal. Fique com Deus. Deus abençoe vocês.